Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, mitomania, compulsão por mentiras. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Alice César, psicóloga, especialista em traumas, mentora de autoestima e palestrante. Muito, mas muito bem-vinda ao Fique por Dentro. Bom dia, Luana, Fábio, Cacá e ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Esse tema é muito curioso, né? Nossa, já gerou vários comentários, a participação dos ouvintes, nós mesmos aqui já comentamos. Mas, Alice, conta pra gente, quais são os sintomas dessa doença, na verdade, né? Na verdade, a mitomania, né? Que se a gente pensar na palavra mito, quando a gente ouve a questão do mito e pensando na história, em tudo que a gente tem de registro, mito tem a ver com algo que parece, mas não é verdade. O mito da caverna, né? Que tem algumas coisas por trás, mas não necessariamente é verdade. A mitologia, né? A mitologia não é uma verdade, né? Carrega alguns significados, mas não é uma verdade verdadeira, né? E o mania, pensando na questão do mania, do costume mesmo. E aí eu já queria deixar muito, muito acentuado que não tem a ver com caráter, não é aquele mentiroso, aquela pessoa que fala em verdades ou histórias pensando em algum benefício. Já falo daqui a pouquinho, tem alguns benefícios internos para a pessoa, mas o que acontece as características são pessoas que criam histórias das mais diversas. Algumas vezes elas têm essa percepção clara, a consciência, outras vezes não. Muitas vezes quem está ao lado, pessoas mais próximas, sabem que é mentira, outras vezes não, né? E isso vai se dando ao longo do tempo. O que é interessante, né? A gente falava que até, a gente brincava, qual a diferença do mentiroso para o mitômano, né? Existe uma diferença grande. Se a gente pudesse dar umas características deles, quais seriam? Vou pensar na mentira. Eu brinquei quando eu cheguei, né? Esbaforida por conta do trânsito. Essa, às vezes, é uma desculpa que a pessoa dá para um benefício. De repente, eu saí de casa mais tarde, enrolei um pouquinho, pego um pouquinho de trânsito e falo, nossa, eu cheguei super atrasada por conta do trânsito. Isso para eu ter um benefício. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade, mas às vezes, assim, eu não saí no tempo hábil, saí meia hora depois, sabendo que eu chegaria atrasada. E com isso, eu tenho a compaixão de quem está ouvindo e o perdão. Então, eu fiz algo errado e a minha mentira me traz um benefício de perdão. No caso do mitomaníaco, do mitômano, né, o que acontece ele nem sempre vai ter um benefício. Então, às vezes, a gente tem pessoas que mentem para ter um benefício material ou de autoridade. No caso dessa pessoa, que a gente não pode nem muito falar que é uma síndrome, um transtorno, é uma característica de algo. Então, quando a gente vai mais profundamente, tem muito a ver com feridas emocionais, com uma infância em que a pessoa teve que criar uma realidade paralela. Isso tem a ver com traumas. Ela criou uma realidade paralela e ela vive essa realidade paralela. Alice, você quer dizer que isso é uma esquizofrenia ou uma loucura, né, como se diz popularmente? Não. Ela cria essa máscara e ela vive nessa realidade paralela. E só para a gente entender melhor, né? Eu até comentei que eu tenho um amigo que é até difícil acreditar nas coisas que ele fala, porque ele sempre mente, né? Então sempre inventa uma história, sempre aumenta uma história, aí você nunca sabe quando ele está falando a verdade, quando ele está mentindo. Nesse caso, é realmente uma pessoa mentirosa ou é uma pessoa que tem uma doença aí que não consegue falar nunca a verdade e a gente pode falar da mitomania? De qualquer forma, a mentira, se ela é feita de forma mais regular, ela precisa ser vista porque tem uma patologia, tem alguma coisa por trás. A diferença, por exemplo, desse seu amigo se ele tem benefícios, ele recebe benefícios por trás dessa história de mentira, ou ele se faz de uma pessoa que não é para conseguir, às vezes, sei lá, um emprego, ou um empréstimo, ou um favor, passa por uma questão de transtorno de caráter e também não é um mitomaníaco ou mitômano. O mitômano, ele não vai conseguir necessariamente favores.
ele tem uma compensação interna, porque ele se desassocia da realidade, e ele tem uma compensação do ego dele, da autoestima. Então, eu preciso falar que eu sou muito boa e eu vou convencer todo mundo, porque isso vai me deixar me sentindo alguém, me sentindo pertencente. Mas não necessariamente eu vou ter benefícios através disso. Não sei se fica claro, é uma diferença sutil. Eu, talvez, como um líder numa empresa, eu posso inventar histórias, ou alguém que almeja um cargo, inventar histórias, mentir no meu currículo, e, de certa forma, eu sei que eu estou mentindo, e aí eu consigo esse cargo. Não necessariamente essa pessoa está praticando a mitomania. Ele é igual aquele que no currículo fala inglês intermediário, fluente. né? Inglês fluente, intermediário. Kaká. Não, tem gente que Intermediário não pode coloca... contratar, tem que colocar fluente. Inglês, não, eu tô sendo mais honesto, assim, inglês intermediário. Aí você vai conversar com o cara, você não sai do verbo to be. O verbo to be, né? O verbo, o to be. What's your name? What's your name? My name is, né? O cara não sai do verbo to be. Agora, uma coisa interessante é que o mitômano, muitas vezes, ele traz uma realidade que não é dele. Então, ele pode contar a história de alguém como se fosse ele. Pode. Ele pode pegar aquela história, se apropriar dela, falar, olha, isso e transformar como se fosse dele. Sim, porque isso me dá um conforto interno. Deixa eu usar um termo que eu até um exemplo até que eu já tive em consultório, de uma pessoa que teve várias questões na infância de sensação. Ela não foi abandonada, mas ela teve o sentimento de abandono pelos pais, não foi abandonada, porque os pais trabalhavam, então ela teve esse sentimento de abandono, de vitimismo, e aí quando foi chegando numa idade até da infância, ela criava essas realidades paralelas, porque esse lugar dessa realidade dava um conforto, e até depois adolescente, criando uma realidade de uma doença falsa, de uma doença grave, de um câncer, para chegar em um grupo e se sentir pertencente. O que ela ganhava com isso? Uma atenção, uma desculpa, né? De as pessoas falar, nossa, mas a gente não vai desconsiderar algumas coisas porque, coitada, está num tratamento de câncer. E ela falava, às vezes, em terapia, olha, eu sei que eu estou criando uma realidade que, às vezes, até eu estou acreditando e eu começo a sentir as dores no meu corpo. Lógico, entre outras questões de patologia. Mas não tem a ver, e isso é muito claro, não tem a ver com caráter. Eu não tenho a intenção de te prejudicar com isso. A intenção maior é de eu aliviar uma dor interna. Então, não dá pra gente julgar, só falar, é pecado, é coisa do diabo, como eu estava brincando antes, né? Mas entender que por trás do mitomaníaco tem uma dor, tem uma ferida. E aí, nesse reconhecimento dessa ferida, dessa dor e dessa história e dos porquês, você consegue reintegrar esse caráter, essa personalidade, essa identidade para sair. Como eu tenho casos. Então, na verdade, ele tem desejo de autoaceitação, né? De ser pertencente a algo, alguma situação ou alguma grupo. História, porque aquilo que você disse, ele deve ter tido um déficit na infância, adolescência dele, algum trauma, então ele está tentando amenizar esse trauma com essas histórias. Isso, que é uma diferença, se a gente olhar essa questão da mentira, é muito interessante, porque você tem pessoas com uma personalidade ligadas à psicopatia, e aí essas sim, elas vão mentir, e você fala, gente, tá óbvio, tipo, não come bolo, tá com a boca toda suja aqui, não, eu não comi bolo, não sei quem foi, né, a gente tem, às vezes, pessoas em exposição que fazem isso, e aí chega alguém e fala, mas tá aqui a prova, ó, tem um vídeo, não, isso daí é um equívoco. Inteligência artificial, é uma montagem, então isso é muito delicado. Uma coisa é algo ligado à psicopatia, que aí é uma questão muito mais forte, né, e mais delicada para ser revertida, em algumas situações não é revertida, né? O mitomaníaco não, você consegue através de um tratamento, entendendo essas dores, essas questões, fazer com que ele se afirme, que ele tenha outra força, que não precise criar essas histórias. Alice, eu tive uma experiência com uma pessoa dessa mesma forma, que cria, mas eu sentia que ela precisava criar alguma história em relação com um determinado assunto numa roda de amigos, e aí ela precisava criar uma experiência com aquele tema que estava em discussão. Em todos ela tinha participado, já tinha feito, e era óbvio que era mentira. E aí, quando questionada, essa pessoa ficou frustrada. Quando você coloca essa pessoa, mostra para ela que ela está mentindo, ela fica realmente frustrada, ela se altera, ela como que fica essa pessoa?
Eu vou pegar essas duas diferenças do que eu falei. Uma pessoa que tem os traços da psicopatia, ela não sente culpa. Se você confrontá-la, ela vai falar, não, isso daí não é como, né, inteligência artificial, não é mentira, inventaram. Agora, uma pessoa que tem, né, essa característica da mitomania, ela tem o remorso, ela tem a culpa. Todo mundo? Claro que não. Depende muito da complexidade da história de cada um. Mas ela vai se sentir envergonhada. Isso vai ajudá-la a sair desse lugar? Não necessariamente. Mas a diferença é, então, de novo, de uma pessoa psicopata. E no psicopata não é só o louco que sai com uma faca atrás dos outros. É uma questão de personalidade. Né? Então, ela pode, sim, se sentir envergonhada. Dependendo, ela pode parar ou não. E no caso de criança, dizem que criança não mente, né? Mas eu estava até comentando aqui que informação. Ontem aconteceu com a Elisa, né? As duas estão naquele momento de desfraude e a Elisa fez cocô no quarto. E xixi ela faz também, assim, do nada, né? A gente pergunta, quer fazer xixi no pinico? Não. Aí daqui a pouco faz xixi em qualquer lugar. Aí, enfim, ontem ela fez cocô no quarto. E eu fui lá e falei, Elisa, quem foi que fez cocô aqui no quarto? A Helena. Olha. E aí, Alice, crianças não mentem? Mente. Criança é interessante porque a criança ela já tem um mundo, em uma determinada fase, um mundo da fantasia. Que é aquela fase de brincar, de conversar, de inventar historinhas. Só que quando a criança percebe que talvez a verdade, através da verdade, ela pode ser punida, ela vai para esse lugar. Aí a criança é fácil disso. Aqui, tá com a boquinha cheia de chantilly. Quem comeu isso daqui? Não sei. Eu lembro de uma história minha, pequena. Eu sou filha única. Então, não tinha Helena. Não tinha ninguém para culpar. Aí eu lembro que uma vez eu peguei uma base de rosto da minha mãe e pintei a parede. E aí eu lembro muito claro dessa cena. Quem fez isso? Não sei. Lógico que eu fui punida, né? Porque não tinha, não sei. Ou era eu, ou era eu. Então, assim, no caso da criança, muitas vezes, eu vejo isso também em consultório, ela vai mentir com o intuito de não ser punida. Alice é um pequeno mitômano. Não. Ela tem um motivo ali, tem um recebimento. Né? Então, e aí é muito interessante tratar a criança nesse sentido e falar, você pode me falar a verdade? Porque às vezes eu vejo adolescentes que foram muito punidos nessa questão da mentira e você está vendo que foi ela que fez, que foi aquela criança que fez. Então, dependendo de como você trata, isso fica para a vida. E ela vai entender. Continua mentindo, né? Você fala, não, continua negando que não foi ela. A gente vê adultos assim, né? E às vezes convive com adultos assim. Aí você pode trabalhar com a criança, né? Explicar para ela, não, vamos assumir como você fez, tá tudo bem, e levar por outra forma para estimular a criança a falar a verdade, né? Sim, e tomar muito cuidado e com a nossa questão, às vezes, religiosa, espiritual, de falar, Deus vai te castigar, porque isso não ajuda. É pecado. Eu tinha uma moça que eu atendia muitos anos atrás que ela falava que o terror da vida dela era quando ela saía para a escola, a mãe falava, se comporta, eu não estarei com você lá, mas Deus estará. E ele tá vendo tudo. Ela falava que ela ficava com medo de tudo. E aí quando ela aprontava alguma coisa que é comum de criança, ela ficava desesperada depois e passava mal. Então a gente pode apresentar esse Deus para a criança, mas não com essa coisa punitiva, né? Porque acaba acentuando outras características na personalidade, no comportamento. Então vamos atender aqui as participações dos ouvintes. Temos aqui algumas perguntas. A gente começa com a Marlene, ela é de Franca, em São Paulo. Ela escreve o seguinte, sou ouvinte da RTM há muitos anos. Minha netinha de 4 anos gosta muito de ficar em minha casa. Gosta de dormir comigo. Eu sou imensamente carinhosa e amo demais. Um dia desses, quando a minha filha veio buscar ela, do nada ela disse para minha filha que eu havia batido nela. Eu fiquei espantada, triste também, pois ela falava e chorando compulsivamente e afirmando que eu havia batido nela. Existe alguma explicação para isso, mas ao mesmo tempo ela é muito amável. Então, a criança ela não faz algo assim do nada. Então, o que é interessante é perguntar. Por que você... E assim, perguntar num tom não repressor. Mas por que você sabe que isso não aconteceu? Por que você fez isso? Qual que é o motivo? Me explica que eu não entendi. Eu fiz alguma coisa que te feriu e aí você entendeu como apanhar e não foi? Então, é entender o que tem por trás. A criança é muito interessante. Quando eu trabalhava com crianças, eu falo que é muito fácil desvendar as coisas. Elas não fazem as coisas por nada, por maldade simples. Tem sempre um porquê.
Então, é entender o que pegou ali. Ou, de repente, vamos pensar, não sei, essa criança queria estar com os amiguinhos ao invés da casa da avó. E ela não vai medir a gravidade das coisas. Então, de repente, se eu falar que a minha avó me bateu, minha mãe vai me deixar com os amiguinhos. E, às vezes, um negócio muito mais simples do que a gente, como adulto, pensa. Edna Pavan, de Bauru, quer saber o seguinte. Tem uma pessoa muito próxima que, quando conversa com outras pessoas, uma história de vida totalmente diferente do que viveu, mesmo perto de quem conhece bem. Ela pode ser considerada uma mitomaníaca? Aí eu fico imaginando a cena, né? Tá a gente aqui conversando, aí um começa a falar uma história totalmente diferente. Fala, Oi? como assim? Pode ser, sim. E aí, pensando muito nisso, o mitomaníaco, o mitômano, ele não necessariamente tem benefícios, mas ele tem esses benefícios internos. Então, de repente, eu contar uma história de vida para cada um de vocês, talvez mobilize algo, um olhar de um e de outro que me acalente, que me agrade internamente, que afague o meu ego. Para o Cacá eu conto uma história mais trágica, para o Fábio uma outra história que ele vai ficar super feliz, para a Luana uma outra. Então, às vezes, tem esse lugar. Temos aqui a participação da Liliane. Ela tá, bom dia, pessoal. Aqui sou a Liliane, né, de São Paulo, e estou me identificando muito com o tema. Acho que todo mundo tem esse amigo mentiroso, ou é um mentiroso. Ou um mas primo, não né, Liliane? assumido. Um primo. Mas percebo que é em vão teimar e tentar desmentir o que posso fazer. E justamente essa era a pergunta que eu ia fazer. Como a gente pode ajudar essas pessoas? Seja um amigo, principalmente se for uma pessoa da família. Como a gente consegue ajudar? Porque a verdade vai constrangir, muitas vezes pode até afastar a pessoa. Eu acredito que para ajudar é chamar essa pessoa de forma individual. Porque às vezes tem pessoas que acham que expor vai super ajudar. Não, vai ser um fator que vai prejudicar mais ainda. Mas chamar essa pessoa, se é uma pessoa próxima, deixa eu falar uma coisa para você. Eu percebo que você falou tal história, tal, mas não é verdade. Você percebe que... E falar com esse carinho, assim, você percebe que não é verdade, porque a verdade é isso? O que será que te leva a isso? E aí eu falo que também eu sempre procurar uma ajuda. Porque simplesmente jogar na cara, né, como às vezes a gente tem vontade de fazer, não vai ajudar. Mas, de novo, pensar que essa pessoa, que às vezes a gente pode olhar de fora e achar, nossa, mas aquela pessoa tem o ego lá em cima, aquilo que eu já falei, tem autoestima lá em cima. Não tem. Ela tem uma autoestima fragilizada, ela tem muitas dores, muitos sofrimentos de vida e que precisam ser tratados. Gente, tem muitas perguntas chegando aqui, muitas participações. Tô tentando localizar uma aqui, Fabinho, que a pessoa fez e realmente quero colocar aqui para nossa querida Alice, que fala de... Vai aí que eu estou procurando aqui. Que eu estou procurando porque eu acho que é importante. Ah, tá aqui, ó. Oi, bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou da Vila Ed, Zona Leste de São Paulo. E ela pergunta o seguinte: tem como detectar os traços da psicopatia? Uau! É delicado, é difícil. Normalmente, uma pessoa que tem a característica, e sempre lembrando, o psicopata não é o assassino, aquilo que a gente vê, às vezes, nos noticiários, mas ele é uma pessoa, normalmente, que está ao nosso lado, que é sedutora, em relacionamentos tóxicos, abusivos. Esse personagem, ele seduz, ele é galanteador. Falo ele, mas pode ser mulher também, né? Galanteador. E aí, aos poucos, ele te conquista, pega as suas fragilidades e vai usando contra você. Até o momento que ele tenta te despersonalizar e fazer com que você fique em dúvida até daquilo que você é bom. As suas qualidades, o teu trabalho, a sua voz. Mas Luana, será que você tem essa voz mesmo? Eu acho que não, hein? E aí, como ele já fez esse primeiro estágio de conquistar, você fica com a sua guarda totalmente baixada. Aí você fala, acho que mesmo, hein? Acho que eu vou mudar de profissão. Então, é uma coisa muito sedutora. De novo, o psicopata nem sempre essa personalidade nem sempre é agressiva, como a gente às vezes pensa. Ele é sedutor, ele é a pessoa que está do teu lado. Ele não tem remorso. Então, ele pode te ver aqui, sei lá, roubar o seu dinheiro, fazer você dar todo o dinheiro e você está ali precisando. Ele não sente dor. Ele te vê sofrendo e não sente dor, porque o que importa
É ele estar bem, é ele estar nesse pedestal, sendo credibilizado pelas pessoas. Olha, Eles estão mais próximos do que a gente, Pode do que a imaginar. gente imagina. Deixa eu só ler aqui a participação da Rai, que eu achei muito engraçada. Ela escreveu o seguinte, ó, na minha infância, eu morei com uma pessoa que dizia que tinha um colírio que colocava no olho da gente quando estávamos dormindo. Daí, a gente falava a verdade. Como eu não queria acordar apanhando, eu virei sincericida. Amei isso, de certa forma, eu criei o hábito de sempre assumir os meus erros. É isso aí, Rai. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Que vai entrar numa polêmica também. Fica para outro tema. Para outro outro tema, dia. né? Mas eu fico aqui imaginando também, Alice, como deve ser para você atender essas pessoas, né? Que você já vem com todo o diagnóstico lá, de repente, um parente. Ó, então essa pessoa aqui mente, e você fala com ela, e você mostra as provas, e ela continua mentindo. Não tem jeito, a gente não sabe mais o que faz, essa pessoa chega no seu consultório. Fico imaginando como que você atende, como que é a abordagem, né? Mas para quem precisa de um atendimento psicológico aí, precisa entrar em contato com você, a gente abre espaço para você divulgar as suas redes, né? Para que possa ajudar essas pessoas aí que passam por esse tipo de doença. Sim. Estou com Alice César, com Z. Ponto oficial. Aí eu queria colocar tô com um canal fresquinho no YouTube. Uau! Que é Autoestima no Divã. Então me sigam lá, começou semana Gostei passada. do logo, ficou muito legal. Ficou bonito, né? Bonito, viu? Eu tenho uma design que se alguém precisar, eu super indico que ela é fantástica. Ficou muito legal o logo Ficou bem do legal. seu canal. Ficou legal mesmo. Ficou bem ligada. Foi feito com muito carinho. A ideia é trazer essas questões de autoestima emocionais, de trauma, para esse divã, né, que é onde a gente pode ser escutado. E aí eu só queria colocar também uma questão que às vezes as pessoas olham muito para os adolescentes, falando, adolescente mente. Mas, de novo, é entender que por trás tem dores, tem feridas, tem sofrimento, e a intenção não é só fazer o mal e maltratar. Então, quando a gente olha para essas pessoas com esse olhar de amor e de compreensão e empatia, é muito mais fácil resgatar e fazer com que essa pessoa tenha identidade. Ai, perfeito. Vou sair dessa entrevista com outro olhar agora, quando uma pessoa tiver essas características, não é mesmo, Fábio? É verdade. E o tema de hoje foi mitomania, compulsão por mentiras. A entrevista foi com Alice César, psicóloga, especialista em traumas, mentora de autoestima e palestrante. Alice, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Gente, pois é. E o Fico por Dentro vai ficando por aqui. Lembrando que ele acontece de segunda a sexta, sempre das 8 às 9 horas da manhã.